interessante porque eu lembro muito, assim, quando foi muito no início do programa, assim, o programa Criança e Natureza, ele existe desde 2016, não é um programa tão antigo, né? E aí eu lembro, a gente estava, era no início de 2016, a gente não tinha feito o seminário ainda, e a Leia me ligando, Laís, eu tô aqui em Novo Hamburgo, você precisa conhecer. Aí eu falei, nossa, a Leia falando, eu preciso conhecer, não deu outra, né? Eu fui, muita coisa aconteceu a partir daí, né? Hoje a gente tem uma publicação, agora a gente tem um filme, e eu acho que a ideia é essa, né? Da gente se dar as mãos cada vez mais e contribuir para essa rede, né? Que já existe e que a gente fomenta é uma onda, né? De inspiração, enfim. Então, acho que a nossa ideia, assim, o processo do filme, a gente fez muita questão também de trazer um recorte latino-americano, porque acho que o programa, assim, nós do Instituto Alana, a gente estuda muito, assim, busca muitas fontes, muitas pesquisas, né, para trazer um embasamento, né, no nosso trabalho, e a gente percebeu também no início do programa que pesquisas consolidadas, elas são muitas que existem na América do Norte, na Europa, muito poucos dados aqui no Brasil, né? E que esse é um assunto que assim, ainda é um assunto novo, vamos dizer, né? Assim, então, a gente as oportunidades, os desafios que acontecem lá são distintos, né, das oportunidades e desafios daqui. Então, a gente fez muita questão também de trazer esse recorte latino-americano, onde esse tema dialoga muito com o nosso contexto, com a nossa realidade, dá luz a esses especialistas latino-americanos. A gente tem 17 especialistas latino-americanos contra, acho que são 11 especialistas gringos, né, vamos dizer assim. Então, eu acredito também que para o movimento mundial, a gente está dando uma grande contribuição, assim, porque realmente é um contexto, né, assim, a desigualdade social que a gente tem aqui no Brasil, nós somos, infelizmente, né, nós somos um dos países que tem uma maior desigualdade social, né, porque a Latina é pautada por isso também. Algo que não é muito corriqueiro, por exemplo, né, na parte norte do nosso planeta. Então, eu acho que, e aí, assim, a vontade também de trazer já as iniciativas no intuito também de humanizar esse processo, né? Assim, bom, já entendemos que esse contato é importante, mas e agora? O que a gente faz, né? O que a gente pode fazer? Então, um pouco essa combinação, assim, da ciência, junto com iniciativas práticas, com soluções simples e acessíveis, e ao mesmo tempo com emoção também, né? Então, uma combinação um pouco mágica, assim, que eu acho que o audiovisual, de fato, tem essa magia, assim, de que realmente sensibiliza, mas com embasamento, né? Assim, com a ciência, mas sensibiliza, mas toca, atinge as pessoas no coração. Então, por isso que a gente tem essa tradição mesmo dentro do Instituto de realmente entender que o cinema, ele contribui muito para mudar o mundo, né? É uma ferramenta muito potente, porque ele sensibiliza, engaja muito as pessoas, né? E são as pessoas que mudam o mundo. Então, acho que agora com esse filme, o que a gente espera, o que a gente sonha é que realmente a gente consiga furar a bolha, sabe? Porque o filme a gente perde o controle, né? Agora, nesse lançamento assim mundial, a gente vai atingir pessoas que não necessariamente conhecem esse tema, reconhecem que a infância está confinada. Acho que muita gente não percebe, né, que as crianças estão confinadas. O filme ele conta isso, né? Ele revela isso. Muita gente não sabe, porque a gente estuda a infância, né? A gente está aqui pensando nisso o tempo todo, mas para muitas pessoas é tipo, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Nunca, a gente tem um pouco essa intenção de revelar o óbvio, né? Então, para nós é uma esperança mesmo, assim, de realmente acreditar que o filme, a gente vai perder controle dessa mensagem, né? Que agora vai arrebentar a bolha e que vai fortalecer, então, essa causa e que, de fato, a gente consiga contribuir para que cada vez mais todas as crianças possam ter uma infância rica em natureza, né?
Então, acho que é isso, assim, acho que foi só uma pequena introdução. Adoraria também escutar a perspectiva de vocês, assim, acho que seria super interessante ter um pouco o retorno de vocês também do filme, assim, de questões, né, enfim, coisas que vocês queiram discutir, curiosidades, e me coloco à disposição, né, para a gente abrir esse bate-papo. Rita, se você quiser falar um pouquinho. Grazi, posso? Eu, a Jana. Obrigada, Laís. A nossa intenção é essa. A gente só vai fazer assim, uma palavrinha para a Jana também, que é diretora da Escola Ernest Sarlé, que é onde eu trabalho atualmente também. E aí depois a gente vai sim abrir o bate-papo. A gente até pede que quem quiser ir escrevendo as suas questões ali no chat, para a gente, não sei se a gente consegue alcançar a palavra para todos, mas se escreverem no chat, às vezes as perguntas se repetem, enfim, ou a gente consegue agrupar para poder ir fazer. A nossa intenção é ter essa conversa mesmo. Então, gente, é uma alegria, assim, que não cabe no coração da gente poder ver esse filme. Agora ouvir aí a Laís falando desse processo, desse percurso feito ali desde 2016 que ela contou. Olhando o filme, me passa um grande filme, né? Na cabeça e no coração, né? Vendo aquelas crianças brincando nessa praça, que é a nossa praça, vendo as crianças atravessando a rua e buscando água na bica, me passam muitos filmes na cabeça, né? Então, assim, tem muita gratidão por todo esse percurso que a gente fez. Eu cheguei na rede municipal como professora no ano de 2008, né? Então, vou me dar, assim, o direito de contar também um pouquinho do meu percurso, né? Entrei em 2008 nessa escola, EMEI Professor Ernest Sarlé, e conto essa história como uma história de muita gratidão, porque aqui eu encontrei uma diretora chamada Leda, que foi uma visionária. Para mim, ela foi uma visionária. Essa escola aqui tem 3 pátios com bastante natureza, assim, bastante árvores, pássaros. E para mim isso já é um espaço bem privilegiado que outras escolas de repente não têm. Até mesmo na nossa rede aqui, nós temos escolas que não contam com tanto espaço de natureza. Mas por que eu digo que ela foi visionária? Porque ela desde o começo dizia para nós que a gente fosse para a rua com as crianças, para a rua que a gente chama para os pátios, né? Para os espaços externos da escola. Só que lá em 2008, mesmo com a diretora nos autorizando a ir para a rua com as crianças, quando a gente fala para a rua, tem gente que entende que é a rua dos carros, né, Laís? Mas para os pátios da escola, a gente ainda sentia que o lugar de aprendizagem da criança era dentro da sala de aula e que fora era o lugar do brincar, mas não do aprender. Então, a gente tinha essa visão ainda separada. E por isso que eu conto assim isso com uma alegria muito grande desse percurso que a gente foi fazendo, de ir descobrindo que a criança pode ter e tem inúmeras experiências e aprendizagens nos pátios, nos lugares externos, e não na sala de aula. Então, essa ideia de desemparedamento foi começando aos poucos, não foi uma coisa assim do dia para a noite. E lá em 2009, 2010, por aí, que eu conheci essa pessoa que é a Rita Moraes, que está aí, né? Que era a nossa assessora da Secretaria de Educação. E ela chega na nossa escola com uma proposta da gente se conectar com a nossa infância. Isso, para mim, eu nunca vou esquecer. Me marcou, assim, profundamente, me emociona até de falar, que eu nunca tinha olhado para a minha infância com esses olhos, das tantas experiências e aprendizagens que eu tive como criança, porque eu só fui para a escola com 6 anos, e aqui as crianças chegam com 4 meses. Então, a minha infância foi no pátio da minha avó, no pátio da minha casa, brincando na natureza. O meu limoeiro era a minha casinha de bonecas, né? E a Rita veio com essa proposta da gente poder se conectar com esses momentos de infância brincando na natureza. Isso foi um marco muito importante na minha vida e eu tenho certeza que para as minhas colegas da Ernest Sarlé e também outras escolas da rede também foi um marco, quando ela traz essa proposta de olhar para a nossa infância e a partir dela se sensibilizar.
e olhar para as nossas crianças e ver o que a gente estava oferecendo para elas. Elas estavam dentro de salas de aula fechadas, dentro de 4 paredes, de 4 meses até 4 anos, dentro de espaços fechados. E a gente considerar que o grande aprendizado dela se daria nesse espaço. Então, junto com essa formação da rede trazida pela Rita, que foi uma inovação para nós, a gente também começou a olhar para esses espaços. E tivemos um movimento da nossa comunidade aqui no bairro Rincão, porque aqui do lado da nossa escola nós temos uma praça pública. Ela não é da escola, ela é uma praça pública, linda, com muito espaço, com muitas árvores, só que ela estava abandonada, ela estava sendo mal usada. As pessoas usavam aquele espaço para depositar lixo, para drogadição. E aí a comunidade veio falar para a nossa diretora Leda que queria que ela ajudasse a dar um jeito naquele lugar. E a Leda veio e trouxe para nós essa preocupação, né? Desse olhar da comunidade, e ela dizia para nós temos que ouvir a comunidade. Os pais estão nos dizendo que querem ajuda para a gente poder habitar melhor esse espaço. Então, nós temos que ouvir essas pessoas. E aí, sim, Laís, quando tu fala, né, que ele é um trabalho em conjunto, ele é, sim, um trabalho em conjunto, porque veio uma proposta da Secretaria de Educação, mas que teve uma diretora que soube ouvir a Secretaria de Educação, e teve uma diretora que soube ouvir a comunidade, e teve um grupo de professoras que abraçou junto com essa comunidade esse espaço externo que é a nossa praça. E aí, então, a gente fez mutirões de pais, os pais se mobilizaram para limpar esse lugar, para restaurar as coisas que estavam ali, o lixo que tinha ali, colocar tudo no seu lugar, plantar mudas novas de árvores. E aí, o que a gente fez? O espaço estava ficando lindo, mas ele precisava ser habitado. E aí, as professoras precisavam da coragem de tirar as crianças, não só desemparedar da sala de aula, mas desemparedar dos muros da escola, que isso foi mais um passo. E as nossas colegas aqui tiveram essa coragem também. Essa coragem veio acompanhada pela formação, pelos estudos, por um acompanhamento da Rita e da nossa diretora, da nossa equipe diretiva. Então, essa diretora visionária abriu um portão que liga diretamente o pátio da nossa escola à praça, pelo qual as crianças têm o acesso direto para dentro da praça. Então, facilitou muito o translado das crianças bem pequenas para esse espaço. E com isso a gente foi habitando cada vez mais esse lugar e vendo as crianças brincando aí, que foram essas imagens belíssimas que a gente vê desde faixa etária 0, os bebezinhos ali brincando nessa praça, até as nossas crianças da faixa etária 3, explorando esse espaço, sendo felizes ali, criando as suas brincadeiras com os elementos da natureza, sem ninguém mandar, livremente como a gente brincava na nossa infância. Então, assim, foi um encontro muito grande daquilo que nós, professoras, vivemos na nossa infância, com aquilo que hoje a gente consegue ver as nossas crianças vivendo, né, vivenciando na nossa praça aqui. Então, assim, contando assim rapidamente essa história, né, eu digo assim que é uma caminhada de muita gratidão, e esse filme vem assim como uma maravilha para os nossos olhos, mas uma responsabilidade para nós, de cada vez continuarmos investindo mais nessa proposta. A criança não pode ficar fechada nas 4 paredes da sala de aula. A criança precisa experimentar essa vivência de brincar na natureza, de construir o seu brinquedo ali. Então, não sei se era isso assim que eu poderia compartilhar, mas eu assumi a direção da escola, então, em 2014, né? E desde que eu assumi, a minha ideia era dar continuidade a isso que já existia, junto com essas colegas que já estavam comprometidas com essa proposta. E aí, depois, a Rita veio trabalhar conosco aqui, veio ser nossa professora aqui, e junto com outra professora que se chama Valquíria, trabalham o projeto Meio Ambiente dentro da nossa escola. Então, assim, é uma equipe muito comprometida com essa proposta. A gente acredita nisso e não consegue ver a escola de outro jeito.
A escola tem que ser uma oportunidade para a criança brincar na natureza. Não pode ter outro, não tem outra forma dela viver mais feliz e com mais aprendizagens do que essa. Acho que era isso, né? Não sei se... Agradeço também a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com vocês essa nossa história. Feliz demais com esse filme. Rita? Já vou eu direto, Grazi, então. Pode ser. Obrigada, Grazi. Gente, eu estou muito, muito, muito feliz. Feliz porque a gente... feliz porque eu gosto demais do trabalho que eu faço. Feliz porque nós estamos aqui reunidas conversando e como a Laís disse, né? Espero que essa bolha agora se vá longe e toque muitas, muitas, muitas pessoas, né? E particularmente, assim, parece que acho que a vida traça os caminhos certos, né? Faz isso nesse momento de pandemia que, se antes as pessoas talvez não se davam conta, como a Laís já falou, que as crianças estavam confinadas, que nós estávamos... Agora parece que está todo mundo um pouco incomodado com o confinamento. Então, vem muito ao encontro. Parece que é o momento mais propício possível que tenha vindo esse documentário para nos fazer pensar, para fazer todos pensarem a respeito, né, da importância da gente reconectar. E aí eu penso assim que o quanto a gente precisa, assim... Bom, eu anotei algumas coisas aqui para falar, mas eu pensei, eu anotei algumas, mas eu queria também deixar o coração falar, né? Então, assim, eu acho que a Jana já contou um pouquinho, também tinha pensado em falar um pouquinho dessa trajetória da nossa rede municipal. Hoje eu trabalho pontualmente numa única escola, mas quando a gente iniciou esse processo, fazia assessoria para todas as escolas da rede. A nossa rede tem hoje, são 34 escolas, né? E na época não eram tantas, eram acho que 31. E nós começamos, quando nós começamos lá em 2009, a gente começou olhando para a infância, né? Querendo poder trazer mais qualidade para o brincar das crianças. E nós também começamos olhando a dimensão da educação ambiental, que a gente queria avançar. À medida que a gente foi estudando e aprofundando, a gente viu que é uma coisa inseparável, né? Nós precisamos... a criança brincando na natureza é a base da educação ambiental, né? A gente tem aí os grandes ambientalistas, todos eles trazem dos seus relatos que começaram a sua paixão, seu amor pela natureza lá quando crianças muito pequenas, tendo esse espaço. E aí a gente pensar que se as crianças hoje não têm, né? Não tem esse encontro. Eu não consigo acompanhar todos, eu vi alguns comentários, alguém falando que, principalmente as grandes cidades, as escolas não têm esse espaço, né? E aí eu também fico pensando assim, o que uma boa escola precisa oferecer para as crianças? Aquilo que elas não têm, né? E o que as crianças não têm hoje é o acesso à natureza. Então, a gente procurar meios e caminhos para que isso se torne viável, para que isso se torne possível no cotidiano, né? E na nossa rede, eu acho que uma das formas que a gente avançou foi olhar insistentemente para a formação dos professores, né? Nesse tempo todo, a gente trabalhou de 2000, eu trabalhei nessa assessoria para esse processo vivido na rede de 2009 a 2016, e a gente estava sempre fazendo a formação continuada dos professores, em pequenos grupos, em grandes grupos, pontualmente dentro desse tema, participando de formações de outros temas, fazendo os links. Então, às vezes, nesse sentido de para quem está pensando assim, como que poderia começar lá no seu município, fica essa dica, não é assim, a gente olhou o filme e motivou todo mundo e depois a gente não retoma mais esse assunto, não retorna, não aprofunda ele, não. Precisa ser uma insistência, uma persistência mensal de a gente estudar e aprofundar muito, né?
o próprio vídeo ele traz vários recortes dos quais a gente pode ir se aprofundando, né? Tem a dimensão do brincar, tem a dimensão da educação ambiental, tem a dimensão das famílias, tem o processo das escolas, a gente tem, enfim, os processos de urbanismo, os processos das cidades. Quanta coisa a gente tem que a gente pode ir aprofundando e aperfeiçoando aí quando a gente quer desenvolver esse processo numa rede municipal, por exemplo, ou numa escola, né? Então, são várias coisas assim que eu penso que eu não podia deixar de destacar a importância do estudo, né? De a gente conhecer profundamente o que está fazendo, né? Para a gente poder qualificar lá na frente com a criança, lá onde a gente quer chegar mesmo. E eu acho que um pouquinho por aí, assim, né? E acho que a nossa intenção também agora é fazer algumas escutas, responder perguntas, e a gente deixa... Não vou me estender muito para a gente deixar a palavra aberta para poder responder perguntas e ouvir o que vocês também têm querem saber um pouco mais, ou comentários, enfim. Mas antes de encerrar, assim, não estou encerrando a minha fala, a gente não está encerrando, eu quero muito agradecer essa parceria. A gente hoje teve momentos tensos aqui, nós OMEP, nós Conexão Natureza, nós TEIA, né? Mas estamos aqui, somos muito gratos, estou vendo aqui que temos 96 participantes, a maioria das pessoas retornaram, ficamos muito felizes, gratidão a cada um de vocês, peço novamente desculpas, mas que bom que todos que retornaram, então, pelo menos a maioria retornou, e estão aqui para conversar com a gente. Então, estamos abertos aí para as perguntas agora, para o bate-papo. Ô, Rita, eu gostaria. Quem queria falar? Luciana. Luciana. Fale, Luciana. A gente tem estudado no livro, né, da Leia Tiliba, sobre as infâncias, a questão da natureza sendo reconhecida como um direito, né, das crianças e das pessoas como um todo. E aí, eu até coloquei essa pergunta aqui no chat. A maioria das escolas urbanas não tem áreas verdes, e seria necessário o deslocamento dos alunos para áreas verdes em parcerias. Teria alguma frequência de tempo e contato que seria recomendado para garantir o direito na natureza? Então, eu tenho sentido uma necessidade de mensurar, não sei se isso caberia nesse direito à natureza, mas como que eu posso mensurar esse contato no tempo da escola, pensando nessa questão de favorecer o direito, né, das crianças. Esse é um contato semanal, é um contato diário? Como que seria isso, a escola oferecendo esse direito para as crianças, independente se o pai vai levar no final de semana, ou se ele desloca com o filho depois da aula? Eu gostaria, assim, de saber se é possível mensurar esse tempo no horário escolar para garantir esse direito, ou não tem nenhuma referência sobre isso. Obrigada. Obrigada, Luciana. A gente tem mais 3 perguntas, e eu acho que seria importante vocês falarem um pouquinho sobre todas, como não são muitas. Eu posso ler elas e aí vocês falam, Rita, Jane e Laís, pode ser? Pode ser, acho que fica ótimo. Então, tá. A gente tem também a pergunta do Rafael. Laís, Rita. As crianças que aparecem no filme, já viram? O que elas trouxeram de feedback do filme? A Andrea também registrou uma pergunta. Gostaria de saber se já existe algum estudo ou projeto de adolescentes e natureza. E a Andréa também, eu não sei se é a mesma, agora não pegamos o sobrenome. Ela gostaria de saber também sobre a influência do ecofeminismo nesse desemparedamento escolar. E, por fim, neste momento, a Mariana Martins perguntou: como motivar as demais colegas a embarcarem nesse trabalho? Percebo que muitas não veem essa importância. Eu só quero ler, a gente selecionou também 2 comentários. Primeiro, que tem muita gente elogiando, e realmente o filme ele é
Nossa, ele é muito motivador também, ao mesmo tempo que ele nos sacode, nos alerta, né? E ele é lindo. A Maristela de Santa Catarina coloca, lindo documentário. Vi 2 vezes e me emocionei as 2 vezes. Parabéns. Aqui em Florianópolis, na rede pública municipal, temos os núcleos de ações pedagógicas. E um deles é natureza, onde a orientação é desemparedar adultos e crianças. Levamos as crianças para brincar na praia, fazer trilha, fazer horta. E a Ana Lúcia Rodrigues também comentou. Tanta gente sensível transmitindo energia que dialoga com uma infância rica de significados. Alegria imensa que chega em todos os lugares do mundo. Fechado o teu microfone, Rita. Tá, eu não sei se Laís quer comentar primeiro, posso comentar, comece e daí depois vocês complementam, Jana. Acho que algumas coisas são para Jana também, né? Eu anotei aqui, eu espero conseguir tentar passar geral assim por todas as perguntas, pensando a Luciana, né, o tempo. Pois é, Luciana, eu penso que o tempo, ele precisa ser muito, né? Na escola, como nós temos a questão do pátio e a gente foi qualificando, ele é diário e muitas horas por dia, né? A gente vai conversando assim. Eu fico pensando, por exemplo, para uma criança, e aí tu trouxeste a questão de que então ter que fazer passeios, ter que fazer visitas, né? Eu vou primeiro sugerir assim que eu acho que a escola precisa tentar achar, eu sei que às vezes algumas não tem, mas achar meios e formas de esverdear dentro, né? No máximo possível, uma parede vertical, tentar tirar um pouco na escola, que a Jana depois pode contar, lá na nossa escola mesmo, apesar de a gente ter espaço externo, a gente tinha ele todo cimentado, e a gente literalmente arrancou o cimento para poder ter mais árvores, para poder ter mais terra, chão batido, né? Então, eu penso que a gente precisa avançar nisso. Aqui a gente traz tanto o avanço da questão de pensar o contato da criança com a natureza, mas a gente também criar espaços para a natureza. A nossa defesa não pode ser só a criança na natureza, porque a criança se beneficia da natureza. A gente precisa assumir mais e mais o discurso de defender também a natureza. E aí, quando a gente tira um pouco do cimento e traz o espaço de verde, a gente está indo nessa direção. Eu sei que não é tão simples assim, mas a gente tentar buscar esses caminhos, né? Até porque passeios, eles são super importantes, eu acho que a gente tem que fazer, né? Mas, às vezes, por exemplo, quando eu estou falando de crianças muito pequenas, por exemplo, lá na escola, numa cena de quem vai todo dia no pátio, a gente tem a plantação de moranguinhos, né? E as crianças iam acompanhando os moranguinhos, desde a florzinha até chegar no ponto de maturação. Às vezes eles não chegam no ponto de maturação, eles são comidos antes. Mas como que a gente vai poder mostrar para uma criança esse processo se ela não está vivendo cotidianamente? Então, eu vou fazer um passeio hoje, o moranguinho está em flor, daí eu tenho que ir de novo quando ele está verdinho crescendo, daí eu tenho que ir de novo, ou eu vou levar... Eu acho que a gente tentar aproximar do dia a dia, esse é o ideal, né? Na minha concepção, pelo menos na concepção naquilo que a gente vai vendo com as crianças. Nada menos do que todos os dias, né? Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas eu não vou poder, assim, dentro do trabalho que a gente tem conseguido realizar aqui, dizer que outra coisa é suficiente, porque eu de fato não acredito nisso. Não sei se aí se Laís quer complementar ou Jana essa pergunta. Obrigada, Rita. Gostei. Não, eu acho que dentro disso que a Rita já colocava, né, a gente tem que pensar em qualificar esses espaços. A gente legitimamente, de dois dos pátios aqui, nós arrancamos as pedras
E a gente tem que conversar junto, porque aqui a escola é pública, né? Então a gente vai conversando junto com as famílias para que eles tenham essa compreensão. Por que arrancar as pedras que uma vez a gente pagou com o esforço dos pais também para colocar as pedras? Agora a gente paga para tirar as pedras, né? Então, que eles possam ir acompanhando esse nosso raciocínio, essa nossa evolução. Eu queria também responder ali junto para Marcele, né, que diz que às vezes ela não é bem vista, porque ela é professora de bebês, como levar os bebês para a rua, né? E a Mariana diz da questão de motivar as colegas. Então, tanto falando das colegas, como falando das outras pessoas que estão ali olhando os bebês, os pais, ou a própria PEMEM da escola, eu penso que tem que começar conectando com a sua infância. Eu acho que o caminho é a gente pensar nessa sensibilização que eu falava no começo, que foi o que me levou a ver essa criança brincando na rua, brincando fora, como grande espaço de aprendizagem, de desenvolvimento para ela e de alegria, de felicidade. Uma infância de muita alegria, aproveitando esses espaços. Porque a gente tem meio dentro da cabeça de que a criança aprende num lugar fechado, enquanto que é totalmente o contrário. E aí, quando a gente consegue levar os pais a fazerem essa reflexão junto com a gente, a se conectarem com a sua infância, com as suas brincadeiras de infância, o olhar deles passa a ser diferente. Nós fizemos isso aqui na nossa escola. A Rita mesmo trabalhou com os pais, uma formação que a gente fez. Ela começou perguntando: o que vocês lembram da infância, do que vocês brincavam? E brotou tão naturalmente deles os cheiros da infância, o tipo de brincadeira, a terra, o pé descalço. E ela perguntou: tá aí, hoje os filhos de vocês brincam? Sabe que não. Às vezes o pai não se dá conta, pensa que a qualidade de vida para o filho é ter mais equipamento eletrônico, é o brinquedo mais caro. E enquanto que a gente está convidando para uma outra proposta. E quando a gente se sensibiliza, quando a gente retorna a essa infância e pensa nessa infância, aí a gente consegue, o convencimento brota sozinho. Bom, eu acho que a pergunta em relação ao assim, como avaliar ou monitorar isso dentro da escola, acho que a Rita e a Jana são as que mais têm propriedade para responder, porque elas que estão ali no dia a dia, né? Elas que estão ali dentro. Mas acho que o que eu diria, eu acho que é importante a gente ter em mente, assim, alguns indicadores, né? Eu acho que tem, primeiro, um indicador de tempo, né? Assim, quanto tempo que essas crianças passam ao ar livre. E aí, eu acho que pequenas doses, qualquer tempo que a gente conseguir oferecer para as crianças já é um investimento na saúde delas, já é um investimento no bem-estar delas. Então, não existe uma regra de tempo, precisa ser 15 minutos, 10 minutos, não, acho que o nosso objetivo é ampliar cada vez mais o tempo das crianças em contato com a natureza, numa perspectiva dentro da escola de que os territórios ao ar livre, eles também são muito importantes para a constituição dessa criança, né, para o aprendizado, para o crescimento, para o desenvolvimento dessa criança. Então, acho que o tempo é um grande indicador da quantidade de tempo que essa criança passa ao ar livre. Não tem realmente uma métrica, um número, mas acho que realmente, assim, as pesquisas comprovam isso, quanto mais tempo, melhor. E daí eu acho que tem a ver também, acho que um outro indicador é a qualidade de interação com esse ambiente, né? Porque muitas vezes, isso é algo que eu vi bastante aí em Novo Hamburgo, é interessante de ver. A gente tem um sistema grande de escolas, são 32 escolas, não é isso? Não sei, pelo menos na época, mas assim, eu lembro que eu visitei algumas escolas e era nítido como que cada uma estava num estágio diferente. Exige um grau de maturidade também, né, que a gente vai conquistando ao longo dos anos, porque como bem disse a Rita, a Jane, existe todo um trabalho de sensibilização e de formação, inclusive dos professores, que se os professores não se sentirem bem, se eles também não, como diz a Jane, não conectarem
com a própria criança que eles têm dentro, não se sentirem bem confortável ao ar livre, é muito difícil deles oferecerem isso para as crianças, né? Então, eu digo assim, acho que em termos de qualidade de interação, no sentido que às vezes tem escolas que têm uma área livre incrível, mas que as crianças não interagem com essa área livre. E, por outro lado, tem escolas que têm um pátio, assim, um espaço muito pequeno, mas a qualidade de interação com esse espaço é tão incrível que já faz a vez. Então, acho que a gente tem que pensar muito assim nessa qualidade de interação, que é uma qualidade de reconhecimento desse território como também um espaço de aprendizagem para a criança. Não é um espaço de transição entre uma sala e outra, ou a hora do lanche. É um espaço que vai compor o cardápio, né? Assim, vai compor a rotina escolar da criança, ela estar do lado de fora, tão importante quanto para nós, assim, uma sala de aula, né? Eu digo isso porque a gente tem um olhar muito forte ainda para os ambientes internos, né? A gente precisa se desemparedar primeiro. Eu acho que tem esses indicadores, assim, da gente entender a qualidade dessa interação e desse reconhecimento. Então, já respondendo uma segunda pergunta que você, como sensibilizar os outros colegas, acho que o primeiro caminho é a consciência, né? Assim, é acesso à informação. Então, acho que sabendo entendendo que é necessário, que é importante, porque aqui no Brasil, respaldo legal, a gente tem um respaldo legal, né? A gente tem o artigo 227 da Constituição Federal, a gente tem o artigo 225, a gente tem, né, a gente precisa garantir, né, o direito das crianças, enfim, aos ambientes equilibrados, e também a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem também esse contato com a natureza e essa noção do cuidado muito aliado à base também. Então, assim, em termos de respaldo legal, no Brasil a legislação tem. Eu acho que mas as pessoas precisam ter essa informação, né? Assim, no sentido de primeiro entender que é algo importante, né, que traz benefícios. E daí, junto com isso, a gente se desemparedar, a experiência, né? Então, assim, isso foi algo que, por exemplo, vocês fizeram muito isso, né? Então, as próximas reuniões de professores, de formação, vamos fazer ao ar livre? Vamos resgatar as memórias de infância desses professores? Vamos resgatar memórias de infância com os pais? Vamos convidar os pais para uma reunião de pais ao ar livre também, ao invés de fazer, de repente, uma confraternização no ambiente fechado, vamos convidá-los para um piquenique? Então, eu acho que é um processo de desemparedamento de toda a rede, né? Não é só das crianças, é dos coordenadores, dos professores, é ampliar o olhar do território, porque muitas escolas estão ali, né, assim, num ambiente absolutamente urbano, não tem muito acesso. Tem 25% só das escolas públicas de educação infantil no Brasil tem pátios externos, gente. Vocês imaginam isso? Então, assim, e o território que essa escola está inserida, né? Vocês têm um caso incrível também, que fizeram uma parceria com a igreja, né? Assim, então, não tem ali aquele pátio interno, mas e essa praça que está em frente à escola? E essa igreja que tem um pátio? Eu lembro que tinha um caso de vocês também, que acho que vocês fizeram uma parceria, não foi com o cemitério? Não tinha uma história de um cemitério próximo de uma das escolas de vocês? Tinha alguma coisa assim, eu lembro que foi uma escola pequena. Não sei, eu lembro que tinha esse olhar assim um pouco para além, né, do que é possível ter, o que oferece, né, esses espaços. Não, na verdade estou confundindo isso foi em Paraisópolis, eles fizeram mesmo uma parceria com o cemitério e colocaram uma biblioteca lá, eles ressignificaram o ambiente, é do IBA, que esse projeto é um projeto lindo demais, da Bel Santos Meyer, vocês já devem ter ouvido falar dela, ela é uma grande empreendedora social também. Então, acho que é um pouco por aí, acho que é um processo de desemparedamento de toda a comunidade. E aí, em relação às crianças, vocês me perguntaram, o programa Criança e Natureza, assim, o filme ele é bastante autoral, né, uma produção da Maria Farinha. A gente contribuiu, colaborou bastante assim na pesquisa,
né, assim, no mapeamento dos especialistas, mas com as crianças, por exemplo, nós do programa Criança Natureza, a gente não teve contato, e a produção também, a princípio não tinha tido contato, mas aí depois, com a pandemia, porque o filme ele foi filmado antes da pandemia, né, e daí, como a gente está lançando durante a pandemia, a gente achou que era muito importante a gente contextualizar, primeiro informar as pessoas que ele foi filmado antes da pandemia, e segundo, exatamente entrar em contato com as crianças, né, assim, e aí, como é que vocês estão, como vocês estão se sentindo? Eu acho que um pouco esse retrato aparece no final do filme, e daí foi uma forma da gente se reconectar com as crianças novamente, como elas já estão grandes, eu não sei se vocês perceberam isso, né, que durante as filmagens elas cresceram demais. E a gente teve uma oportunidade de ter um contato mais próximo também com o Daniel Godinho, que é aquele que fala aquela frase, nossa, mas se as pessoas não conhecerem um lugar desse aqui, elas não conhecem o mundo de verdade, né? Quando ele estava ali naquela reserva de Salto Morato. Então as crianças, sim, todas assistiram o filme, elas ficaram muito emocionadas nos depoimentos de sentimentos, né, em relação a pandemia, todas trouxeram muito forte, né? Assim, quão sentem saudades da natureza. Eu acho que o filme, de uma certa forma, exalta e desperta isso ainda mais, né? Acho que é isso. Acho que no finalzinho, sobre as crianças, a gente tentou fazer uma escuta, a gente vai trazer algumas falas de alguns da Sarlé, eles são pequenos, eles não conseguem talvez dar esse conteúdo na expressão da fala deles, né? Porque eles então são crianças de 3 anos, outro tem 4, então, mas eles vão falar um pouquinho, porque eles já se viram, né? Alguns já se viram, a gente não sabe se todas as crianças da escola, a gente está com planos que a gente precisa esperar o fim do isolamento social, né? Mas a gente assistir enquanto comunidade, enfim, né, Jana? A gente pensa sobre isso, já pensamos sobre isso. Mas a gente aí tem coisas que a gente precisa poder aguardar um pouquinho. E tinha alguém também que perguntou, eu anotei aqui a questão de projetos com adolescentes, né? Eu não sei se a Mônica da Conexão Natureza está aí, mas a Mônica até a gente fez esses tempos ela estava hoje com dificuldade de conexão, porque teve um problema de queda de luz onde ela mora. Aí, Mônica. Oi, Rita. Peraí. A Mônica também, a gente já fez algumas lives. Oi, gente, estou aqui. Trabalham com adolescentes, né? E aí a gente vai citar aqui pertinho o Centro Municipal de Educação Ambiental de Campo Bom. A gente tem o Mogar, que esses tempos ele veio conversar conosco numa live da Conexão Natureza, que tem um trabalho lindíssimo com os adolescentes. Está registrado no YouTube, quem quiser assistir pode passar lá. Isso. Então, eu vou destacar porque, de fato, parece que a gente tem mais iniciativas, né? E tanto que, desculpem aí a brechinha, vou fazer bem rapidinho só um comercial, mas eu e a Mariane, a gente está com um trabalho agora de justamente poder pensar, ajudar professores no ensino fundamental, e aí pegar crianças maiores, como que a gente pode fazer esse trabalho de desemparedar as crianças, porque a gente acredita, a Laís falou antes, né, de que às vezes parece que a gente ainda não entendeu que o espaço externo ele também é lugar de aprendizagem. E não só ele também é lugar de aprendizagem, como ele é um lugar mais potente do que a sala de aula. Né? A gente só vê as coisas acontecendo muitas vezes lá no espaço externo. Dentro da sala, a gente está vendo elas no bidimensional, a gente está vendo no papel, a gente está vendo na tela do computador. Né? Então, o quanto a gente poder conseguir enxergar esse espaço externo como algo potente, mais potente é importante. Acho que a gente pode avançar com as crianças e os adolescentes nessa linha também. E a gente tem, Mônica, eu ia te perguntar, eu esqueci o nome dele agora, daquele rapaz que também tem um trabalho com os adolescentes.
que é ali do Paraná. Vixe. Acho que a Laís vai lembrar. Laís deve É o lembrar. Guilherme Blaut? Não, o Guilherme, ele tem um trabalho dos jardins, né? Não, Uhum. o Guilherme também. É o Rafael? Tem um trabalho Rafael, lindíssimo. Rafael Cruz? Não, Tem o Rafael? Rafael aqui em Barra Mansa, por sinal ele está assistindo a gente, que é a Floresta Educadora. Mônica, quem né? foi estudar no Centro de Educação Ambiental em Portugal? Pois então, é o... Tem um nome diferente, né? Tá. É. Desculpa trazer informação pela metade, assim, que são trabalhos que a gente foi acompanhando aí com os adolescentes, enfim. Mas Ó, o Rafael tá aqui, ó, Rafael. ele já fez Pensando sinal. nele. Falei, o Rafael Cruz, ele já se identificou aqui. Que legal que você tá aqui. Mônica, Ai, que Laís, estou feliz contigo. Eu tenho algumas considerações para fazer antes da Rita chamar o vídeo. Quando a Rita terminar, eu faço minhas considerações rapidinho. eu acho que eu não sei se, acho que a gente respondeu o que eu anotei aqui. Bom, teve uma pergunta sobre o ecofeminismo, né? Eu vou dizer assim que eu fico insegura de fazer essa volta toda, né? Mas eu vou puxar pela questão do via da maternagem, que é uma coisa muito feminina, do cuidado, e se a gente está cuidando, né? A gente precisa cuidar de forma integral, inteira, e tá aí o processo de a gente não deixar as crianças desconectarem da natureza, né? Eu vou tentar resumir bem brevemente. E sim, praticamente um projeto feito por mulheres, né? A gente tem poucos representantes masculinos trabalhando conosco aqui na rede municipal na educação infantil. Temos, sim, mas digamos aí que são as mulheres que estão fazendo essa frente aí, inclusive capinando, cortando, carregando terra, às vezes para poder materializar esses processos lá na escola, tanto por parte das professoras, como até as mães que vêm nos ajudar, né? Então, eu acho que eu respondo de forma muito grosseiramente, mas é isso. E quanto à questão de sensibilização que também teve, eu só queria complementar, né, que a gente teve, assim, iniciativas, por exemplo, numa própria escola que hoje a gente achou que também parece no filme ali, que a gente tinha um espaço lindo que às vezes as pessoas tinham medo de usar e de sensibilizar as colegas. Então a gente fez formação de professores lá, desemparedado, para mostrar que era possível, né? E em relação à própria sensibilização da comunidade, eu queria destacar a Grazi, também está aí, nossa presidente da UMEP, que a Grazi chegou a fazer reunião de pais ao redor da fogueira, né, para poder conseguir fazer esse processo com as famílias e mostrando a importância deles. Então, a gente poder pensar possibilidades realmente desemparedadas, a gente e com a criatividade fazendo isso, né? Então, essa é uma coisa que eu nunca fiz, que quem sabe um dia aí da Jana, vou botar ali, agora eu vou jogar para a Jana, mas muito me inspira, eu tenho essa vontade do que eu vi a Grazi fazer lá na escola, onde ela também era diretora, de fazer a reunião de pais ao redor da fogueira, do lado de fora, uma noite estrelada, né? Então, foi assim a reunião de pais. Eu acho que é super bacana a gente poder pensar esse tipo de iniciativa, porque elas tocam o coração, não é o racional só, a gente precisa trazer as informações do quanto é importante, mas quando a gente chega nessa região aqui é que a coisa acontece mesmo, né? Então, às vezes, daí a gente tem que sair da telinha aqui e ir para fora mesmo, dar a mão e fazer fogueira e botar o pé no chão, enfim. Tá bom, de minha parte agora, se não tem mais perguntas, eu encerro. Acho que está na hora de encerrar pelo próprio horário, né? Deixa eu falar... falar rapidinho. Só falar, Laís, assim, eu acho que a gente tem muito a agradecer vocês por essa iniciativa. Eu fiquei extremamente feliz de ter visto, né, além dos professores estar atenta a essa escuta dessas crianças. Eu acho que não só eu, as pessoas se emocionaram muito, né, com a palavra das crianças, mas eu fiquei muito também feliz de ver o Dr. Daniel Becker falando, né, falando dessa questão da medicalização e da importância, né, do contato dessas crianças com os ambientes naturais para fortalecer essa imunidade.
ver também a Andrea Taylor, que é uma referência em pesquisas, né, com crianças com TDAH na natureza, sabe? E validando, né, essas iniciativas. Aqui no Brasil, a gente tem a Mônica Silveira Damasceno, que também faz pesquisas no Ceará com crianças com TDAH, sabe, em contato com a natureza. Então, são evidências científicas, são fundamentações e trabalhos que validam essas práticas desses educadores, dessas professoras, né, e que incentivam por mais pedagogia do desemparedamento, como diria a nossa querida Léa Tiriba, né, ou como diz a nossa querida Léa Tiriba. E também gostei muito de ouvir os alertas para os diagnósticos precoces, sem avaliar o todo, né? Quantas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH ou com outros transtornos de aprendizagem, como dislexia e por aí vai, sem que haja uma avaliação do todo, se essa criança está passando emparedada 4, 6, 10 horas do seu dia. Então, tudo isso o filme traz e nos serve como um alerta, sabe? Então, ouvir o Renato Nogueira sobre a desconexão das crianças que moram nas cidades, né? Enquanto as crianças africanas e as crianças indígenas se veem como natureza, as crianças das cidades não conseguem se ver enquanto natureza. Então, tudo isso, né, são tantas infâncias, eu acho que vai ter que ter o lá de fora 2, 3, 4, 5. Então, se prepara aí, Laís, e vamos que a gente está junto com vocês. E muito obrigada, foi um presente para o planeta. Que bom, Mônica. No fundo, é um trabalho coletivo, né, gente? A verdade é essa, assim, é um exército de pessoas. Acho que a gente precisa dar luz cada vez mais a essa rede, né? Porque hoje já temos uma rede, né, de criança e natureza, de muitos especialistas, de diferentes olhares, com diferentes áreas também trabalhando em prol desse tema. A gente precisa trazer visibilidade cada vez mais, né? Então, sou muito grata também. Você fala que você é grata ao nosso trabalho, nós também somos muito gratos ao trabalho de todos vocês, porque no fundo quem está fazendo a diferença lá na ponta são vocês, né? A gente só fica dando luz ao que vocês fazem. Mas que bom, divulguem, 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 né? Com certeza. O filme está aí. Então, gratidão, Laís, gratidão, Jana, gratidão a cada um de vocês. E a gente estamos por aí. Ô Laís, eu vou fazer alguém perguntou por onde começar, né? Se alguém ainda não conhece, além do documentário, também tem o livro, né? Que ele tem a versão PDF lá no site da Alana, pode baixar. Enviou o link no bate-papo. Tu botou ali, engraçado. A Laís enviou. Tem duas iniciativas, tem 3. Peraí, deixa eu lembrar, eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro também tem um documento muito importante. Que vocês fizeram esse... Opa, vai. Peraí. Tem um documento muito importante que nós fizemos agora, na época da pandemia, que fala exatamente sobre esse processo de planejar a reabertura das escolas. E acho que lá também é um documento bem importante, assim, que acho que a gente agora está num momento novo, né, de como pensar essa reabertura, e a sugestão é exatamente como que a gente pode aproveitar esses ambientes ao ar livre, porque se a gente compara um ambiente fechado com um ambiente aberto, o aberto certamente, obviamente com todas as medidas de segurança, né, com máscara, com distanciamento, ele é um ambiente mais seguro. Então, como é que as escolas, por exemplo, até mesmo a própria secretaria poderia inserir essa diretriz, né, de incluir os ambientes ao ar livre dentro dos protocolos de planejamento de reabertura. Então, esse documento está aqui, vou colocar aqui no chat. A outra coisa, gente, uma informação super importante, que agora em janeiro, do dia 25 até o dia 29, é um projeto novo dentro do Instituto Alana, que chama Chão da Escola, exatamente pensado para a formação de educadores, porque essa é uma demanda bastante frequente, né, das escolas
como sabe que a Alana trabalha muito, né, com a questão da criança, da infância na área da educação. Então a gente vai fazer durante uma semana esse chão da escola com assim, um trabalho totalmente voltado para os educadores, para os técnicos de todas as instituições escolares, pensando inclusive nesse retorno, né, o que é importante se considerar. A gente vai trazer vários especialistas, então, e obviamente essa questão do desemparedamento vai estar nesse curso. As inscrições não estão abertas ainda, estou dando um super spoiler para vocês. A gente ainda está num processo, a gente ainda está concebendo essa formação, mas a data já tem, que é na semana do dia 25 a 29 de janeiro, vai ser todos os dias, tipo 1h30 por dia, e como eu sei que coincide com a semana de formação, então já estou avisando para vocês se organizarem. E a outra coisa super importante que daí tem a ver com o filme, nesse momento, inclusive, do chão da escola, a gente está produzindo material de apoio aos educadores, de como que vocês podem trabalhar com esse tema na sala de aula. Então, vocês vão ter um material aí que vai acompanhar o filme, que vocês vão ter recursos, né, para ideias, sugestões e temas para se trabalhar. Acho que tanto na parte prática, no sentido de como que desempareda, né, assim, sugestões, mas também como trabalhar esse tema na sala de aula e na sensibilização dos professores também. Acho que pode ser um material bem, que vai contribuir bastante também, assim, de apoio mesmo, né, que a gente está desenvolvendo, que eu acho que vai ajudar bastante vocês, no dia a dia de vocês também. Esse material vai estar disponível no chão da escola, vai ser a nossa data de lançamento, então em breve vocês irão receber. A expectativa. Certeza. Então, é isso, né? Falamos juntas, desculpa. Mais uma vez, gratidão a todos. E por tudo, né? E por tanto, né? Obrigada pela presença, obrigada, meninas, por dividirem conosco as experiências também. Com certeza a gente vai levar um pouquinho, ansiosos por esse retorno com as crianças, com cuidado. Até mais, gente. Até mais. Obrigada, Laís. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos juntos, né? Seguimos juntos aí nessa missão de desemparedar a infância. Seguimos, de mãos dadas. Continuamos. Todos os participantes. Beijo, meninas. Oi, Beijo Marli. Obrigada, Grazi. Laís, Rita, Oi, Tia. Oi, Marli. Oi, Bruna. Obrigada, colegas. Fiquem também que bem, se assistiram. cuidem.